Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na rua Arnaldo Magni Caro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul, da cidade de São Paulo. E nós estamos aqui também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. E hoje, com muita alegria, vamos começar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ou doutrina espírita. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 14, Piedade Filial. Nós vamos dos itens 1 ao item número 3. Mas, primeiramente, vamos pedir a Deus e ao nosso Mestre Jesus que esse nosso estudo seja transformador, que o amor do Mestre nos envolva, que Ele possa nos trazer muita paz, muito entendimento e muita alegria. Cada vez que nós vamos avançando nos estudos, nós vamos nos aprofundando nas nossas reflexões e vamos adquirindo aí mais paz diante dos desafios da nossa atual existência. Antes, alguns acontecimentos nos deixavam desequilibrados, mas à medida que nós vamos alcançando um maior entendimento, vamos tendo mais coragem e paz. Então vamos agora fazer as nossas vibrações amorosas, vamos nos harmonizando, o pensamento elevado, sempre a Deus, sempre a Jesus, nosso Mestre querido, pedindo pela paz no planeta, pela paz em todos os lares, em todos os corações. Pedimos o amparo e a consolação para todas as vítimas da violência, para todas as vítimas dos desastres ambientais, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que recebam de Jesus os eflúvios amorosos para recomeçarem as suas vidas com muita fé e esperança. Que Deus console a todos. Vamos pedir também pelos que estão doentes e por todos nós que somos doentes também, não só do corpo, como da alma. E rezando pelas suas intenções, sempre com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos começar o nosso capítulo. Capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, piedade filial. O que significa a palavra piedade? Piedade significa ser complacente, benevolente para com o próximo. A piedade é uma virtude e, como toda virtude, ela pode ser adquirida por nós. Basta que tenhamos o desejo, a determinação através da nossa reforma íntima, que é a melhoria de nós mesmos, através da reflexão e principalmente das nossas atitudes. A piedade, ela era exaltada lá na época do Império Romano, antes de Cristo. Para os romanos, a pessoa piedosa era aquela que cumpria com os seus deveres para com a religião, para com a sociedade, para com a sua família. O filósofo Sócrates, ele era também, Sócrates antes de Cristo, né? Ele era um filósofo grego e ele também era considerado um homem piedoso. Aliás, o Sócrates e o seu discípulo, o Platão, eles foram os principais precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Se alguém quiser saber um pouco mais, na introdução deste mesmo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, fala mais sobre eles, né? Com o advento de Jesus, a piedade ganha uma amplitude incomensurável, porque ela ganha um significado de compaixão, não apenas um dever. E compaixão é aquele sentimento de humanidade, de amorosidade que nos une em favor do próximo, como agora, que é tão bonito nós comprovarmos esse sentimento de compaixão em ação, o Brasil inteiro se mobilizando para auxiliar os nossos irmãos gaúchos. O nosso capítulo começa assim. O item número 1. Sabe os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. Isso está nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. No item 2, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra, que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Isso está no Decálogo, no Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. O Êxodo é um livro que faz parte da Bíblia. Ele é um livro lá do Antigo Testamento. E ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte
em que o povo de Israel é libertado da escravidão do Egito por Moisés. A segunda parte é o bom uso, né? Vem os 10 mandamentos, Moisés recebe de Deus essas diretrizes para usufruir bem do seu livre-arbítrio, desta liberdade. E essa parte é a parte principal, porque ela nos orienta e ela vai encontrar a sua plenitude no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Depois, a terceira parte desse livro é a parte que conta ali toda a travessia do povo de Israel liberto pelo deserto. Então vamos agora entrar de fato no nosso tema, que é piedade filial. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois nós vamos refletir juntos. Item número 3. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles. A palavra honra significa respeito. Então, esse dever, o da honra filial, com esse dever, Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário para juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, ou seja, sermos benevolentes para com os nossos pais, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que também se encontram no lugar dos pais biológicos e cujo mérito é tanto maior, quanto o devotamento é para elas menos obrigatório, porque foi uma opção delas abraçar a maternidade, a paternidade, ou uma escolha, né, para criar, encaminhar um espírito no caminho do bem. A missão dos pais, sejam biológicos ou não, às vezes são os avós, né, que criam, é uma missão sagrada, porque é uma parceria que é feita com Deus. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Então, quando nós ouvimos essa palavra pune, não significa o castigo, mas sim as consequências que nós colhemos com a nossa omissão, com a nossa negligência. Deus não castiga ninguém, mas nós estamos inseridos na lei de causa e efeito. Toda a família, né, está sobre essa lei de causa e efeito. E com isso, ao filho que ama os pais, que tem grande afinidade com eles, e tem também o filho que é o contrário,
que não se identifica com a família, que tem muita dificuldade no relacionamento com os pais, que não se dá bem com eles. É preciso lembrar que Deus tem um planejamento encarnatório para todos nós e que nós fizemos a escolha de estar nessa família. Não houve nenhum engano. Nós escolhemos a família onde estamos hoje e nós pedimos a Deus para reencarnar. Então está tudo certo. E nós também temos que lembrar que no grupo familiar é que nós vamos reencontrar aqueles espíritos com os quais nós temos muitas dificuldades. Dificuldades que vêm lá do nosso passado. Essa convivência familiar nos obriga a nos conhecermos melhor e é a oportunidade de olharmos uns para os outros de uma forma mais piedosa, compreensiva. Muitos espíritos que reencarnam na mesma família já fizeram muito mal uns aos outros. Daí a dificuldade atual de relacionamentos. Mas a lei do progresso é a lei do amor, da caridade, e nós vamos ter que aprender a perdoar. A trilha do perdão é fundamental. Ao reencarnar, nós temos a bênção do esquecimento, mas o espírito guarda em si as impressões do passado. Por isso que nós temos essas simpatias e antipatias que sentimos de imediato em relação a certas pessoas. É o nosso espírito que sente. E como nós já dissemos anteriormente, o filho é sempre uma missão sagrada que deve ser conduzido no caminho do bem. Ele é uma responsabilidade moral e material também, já que a criança precisa ser totalmente cuidada, ela é totalmente dependente dos pais e ela precisa ser muito cuidada e muito amada. É uma oportunidade para que esses espíritos familiares se harmonizem, para que eles se afinem e cessem quaisquer pendências do passado. É uma oportunidade que a misericórdia de Deus nos proporciona através da reencarnação. Tem uma fala do Divaldo Pereira Franco que ele conversa com os jovens sobre a piedade filial. Mas essa fala do Divaldo, ela não serve apenas para os mais jovens, mas também serve para nós, que somos jovens há mais tempo. Então, sobre a piedade filial, o Divaldo nos fala assim. É um conselho que o Divaldo nos dá. Ele fala para nós amarmos os nossos pais, mesmo que eles não correspondam. Ame-os, porque eles são os grandes tesouros que Deus colocou em nosso caminho. A mãe poderia ter interrompido
nossa vida, não interrompeu. Então, vale o nosso amor. O mínimo que podemos fazer é respeitar a nossa mãe, respeitar o nosso pai, mesmo que eles não se respeitem. Nós temos o débito, esclarece o Divaldo. Não nos compete julgá-los. Todos os pais erram, todos nós erramos. Já estamos cientes de que a perfeição não é deste mundo. Mas não se lamente se for esse o seu caso, porque Deus não se engana na sua perfeição. E como nós dissemos anteriormente, Ele nos colocou na família certa. É na família e através dela que se dá o burilamento das almas, segundo o princípio da reencarnação. Se os nossos pais erraram muito, mesmo assim, eles são exemplos do que nós não devemos fazer para com os nossos filhos. E continuando aqui, no segundo parágrafo, a leitura diz assim: honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercando-os de solicitude como eles fizeram por nós na infância. E é sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial, amparando-os, principalmente também na parte material, para que eles não passem privações, ou então que eles não sejam relegados aos piores cômodos da casa, ou sendo tratados como empregados, fazendo os serviços domésticos. Então nós devemos ter toda a consideração com eles, a paciência e sempre o sentimento de gratidão eterna, mesmo que eles não tenham atendido às nossas expectativas. É preciso perdoá-los e dar a eles as alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos. Essa é a piedade filial aceita por Deus. Agora, se nós transportarmos para a nossa realidade brasileira, onde a maioria dos aposentados, dos idosos, ganha muito pouco, isso se faz mais urgente ainda. E é preciso também que compreendamos que muitos idosos, mesmo em situação de penúria, acabam sendo arrimos de famílias para seus filhos e netos, porque muitas vezes esses filhos e esses netos acabam dependendo da aposentadoria dos pais e até avós. Isso ocorre também no Brasil por causa da desigualdade, da nossa pobreza
e da baixa escolaridade. Uma das soluções é acabar com a evasão escolar, proporcionar a todos oportunidades iguais de estudo, de trabalho. O estudo formal ou informal, ele é um grande progresso, tanto na vida material da pessoa, tirando a pessoa da pobreza extrema, tendo um passaporte, é um passaporte para uma vida digna, como também para um progresso espiritual. O próprio Allan Kardec nos fala para nós lermos, para nós nos instruirmos. Então, que possamos perdoar os nossos pais, mesmo que eles já se encontrem no plano espiritual, pois nós sabemos que a morte não corta os laços familiares e assim possamos conversar com eles. Nós temos e tivemos os pais dos quais necessitamos. E assim, sem remoer o passado, nós vamos prosseguir, vivendo melhor o presente e planejando muito bem o nosso futuro. Que possamos refletir com muito amor e muito carinho sobre esse tema, a piedade filial. Eu desejo a todos um abraço com muito carinho. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.